Setembro, mês da Bíblia, e nós queremos propor a você a meditação da Palavra de Deus aqui do nosso espaço litúrgico da Capela do Centro Vocacional Deoniano. 24º domingo do tempo comum, e nós queremos, neste mês da Bíblia, meditar a Palavra de Deus. Você já pode procurar aí na sua Bíblia o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, de 27 a 35. Daqui a pouquinho começamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la." Palavra da salvação. Amados irmãos, do nosso programa dominical Provocação, estamos no mês da Bíblia e queremos hoje ouvir o que esta palavra tem para nós. O Evangelho de hoje termina dizendo: quem perder a sua vida por causa do Evangelho vai ganhá-la. E nós queremos ouvir o que este Evangelho nos quer dizer hoje, também a liturgia das leituras de hoje. Jesus se apresenta como aquele que vai passar pela cruz, vai sofrer, vai morrer, e na primeira leitura já nos antecipa a profecia de Isaías, que vai falar sobre o servo sofredor. Jesus vem para cumprir plenamente a sua missão. Os discípulos têm dificuldade de compreender. O Evangelho de São Marcos, ele tem uma missão: dizer quem é Jesus. E no capítulo 8 tem esta resposta de Pedro: "Tu és o Messias." E no final, no capítulo 16, nós vamos ter a profissão de fé do próprio centurião que transpassa Jesus e diz: "Este verdadeiramente era o Filho de Deus", na morte de Jesus. E nós queremos hoje entender por que os discípulos não querem um Jesus sofredor, não compreendem como um rei sofredor, o servo sofredor. A cruz faz parte do caminho, por isso Jesus vai dizer ao final do Evangelho, e ele não vai dizer só para Pedro que vacilou nesta compreensão. Pedro representa a grande comunidade dos discípulos, mas ele olha para toda a multidão, mesmo quem não é discípulo ainda, aqueles que estão chegando, para que eles compreendam. Se alguém quer me seguir, ou você que está chegando hoje, está procurando esse seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa cruz são as consequências do seguimento de Jesus, que podem implicar em algumas exigências maiores que nós ainda não compreendemos, ou que aqueles que estão conosco não nos compreendem. Nós falamos aí da dimensão leiga nesse tempo, e talvez seja essa a grande dificuldade. Mesmo os nossos seminaristas, muitos têm resistência na sua família quanto ao segmento e à escolha que fazem. Não compreendem. O nosso fundador, Padre Leão João Deon, o seu pai
foi aceitar no dia da sua ordenação. Ele não concordava que Padre Deon seguisse o caminho que ele seguia. Nas famílias também, quantas pessoas tentam participar da vida da comunidade e não são compreendidas? Isso são consequências do seguimento a Jesus, que é a cruz, mas é possível ser carregada. Nós temos nesta figura de Pedro, que assume a responsabilidade da comunidade e reconhece Jesus como Messias, porque o que o povo falava era outra compreensão. Uns dizem que é João Batista, que era um grande profeta. Outro, Elias, talvez o maior dos profetas, aquele que está com Jesus na transfiguração, representando os profetas, tinha sido arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, então esperava que ele voltasse. E depois Jeremias ou outro dos profetas. Era uma visão ainda turva, não tão clara de quem era Jesus. O messianismo de Jesus começa a ser reconhecido aqui no Evangelho de São Marcos. Pedro representa essa comunidade. Interessante que o mesmo Pedro, ele não aceita o caminho da cruz. Por isso Jesus o compara a Satanás. Satanás é aquele que se coloca à frente, pedra de tropeço, aquele que não permite que Jesus faça o caminho da cruz. Por isso, nós podemos entender outra forma. Alguns exegetas dizem que da interpretação dos textos originais pode ser interpretado o vai para longe como vai para trás. Lá para trás, e quem vai atrás? É o discípulo que segue o mestre. Quem vai à frente é o mestre. Pedro, com essa sua atitude, ele tenta se colocar à frente do mestre. Ele não é o mestre. Parece que Jesus está querendo dizer, Pedro, vai lá para a sua função de discípulo, você não é o mestre. Então, esta compreensão que nós devemos ter de que nós somos seguidores de Jesus e o que o mestre, pelo que ele passa, nós também passaremos, este evangelho de hoje. Isto para cada uma das nossas vocações. O seguimento a Jesus é através da nossa vocação, na missão que nós escolhemos e respondemos. Você na sua família, você na sua vida religiosa, na sua vida de comunidade leiga, nós aqui nesta caminhada de busca pelo sacerdócio, ou quem já vive, é preciso viver esse segmento na fidelidade ao Senhor. Hoje, a provocação é esta. Nós estamos seguindo a Cristo, assumindo a nossa cruz ou não? O Evangelho está preservado, nós o anunciamos assumindo a nossa cruz ou não? A palavra de Deus não pode ficar sem chegar a todos. Nós somos colaboradores dela. Mas é preciso, como nós já vimos no Evangelho dessa semana, que falemos com autoridade. E falar com autoridade é viver a palavra primeiro para depois anunciá-la. Precisamos nos encher desta palavra. E Pedro, certamente, quando ele responde que Jesus é o Messias, é porque ele tinha compreendido a palavra do Senhor. E nós queremos hoje também pedir que o Espírito de Deus venha em nosso socorro para nos fazer compreender esta palavra e não deixá-la presa em nós, anunciá-la assumindo a nossa cruz. Agradecemos a sua companhia, a sua presença, que esse mês da Bíblia seja um fortalecimento na sua fé. São Tiago vai dizer hoje que a fé tem que ser vivida também na prática. Não pode ser apenas uma fé morta. É preciso praticar esta fé. A fé na palavra de Deus também é preciso ser praticada. Até o próximo domingo. Obrigado pela sua companhia.